E aí, gente, tranquilo? Meu nome é Gabriel, mais especificamente Gabriel Henrique Trevisan de Souza. Sou natural daqui de Campinas, como você pode imaginar, brasileiro, né? E eu tô fazendo esse vídeo aqui como um start pro meu canal e para divulgação dos meus trabalhos como designer gráfico, como um artista visual. Mais especificamente, não é necessariamente o start, na verdade, porque o meu canal já tem 2 vídeos, 3 na verdade, com uns shorts que eu estou adicionando, 3 ou 4, se não me engano. E a questão é que eu ainda não tinha encontrado muito bem o conteúdo que eu ia fazer. Mas agora a questão é que eu decidi mais ou menos o conteúdo, o tipo de conteúdo que eu quero seguir. E eu quero utilizar a plataforma igual do YouTube, o Instagram, para divulgar o meu trabalho e conseguir clientes para minha área de freelance, mas com certo comprometimento com o desenvolvimento de conteúdo também. Até porque um iria puxar o outro, né? A arte que eu desenvolvo para o cliente gera conteúdo do canal e vice-versa. Também seriam trabalhos que seriam só para o canal. Bom, vamos lá. O que seria o meu foco aqui? Meu foco aqui é a parte de design. Desde a construção de design para identidade visual de marcas, para streamers, canais do YouTube, meu foco seria desenvolvimento de parte de design para criadores de conteúdo, né? E seria tanto a parte de design, como eu disse, a parte de identidade visual, até a parte de motion, que seria o design animado, animações, né? Intros do YouTube, vinhetas, aquelas animações que mostram o Instagram, o Twitter para você, que pede aquelas animações também que pedem para você dar like, para você se inscrever no canal. E no geral seria isso. Eu teria mais ou menos 3 modelos de vídeo que seriam postados aqui no canais. Um que seria com mais frequência, que é exatamente isso que eu falei agora, que é a parte de design gráfico, voltado para produtores de conteúdo, tanto do YouTube quanto do Instagram ou da Twitch. E a outra parte, uma das outras 3 partes seria os speed arts de ilustrações, mas como eu não quero ficar só na parte de ilustração, teria que ter um pouco de motion ali, umas animações de looping, mais ou menos igual a gente tem nas telas de launcher do League of Legends, por exemplo, que inclusive vai enrolar nesse vídeo aqui. Esse vídeo aqui, ele é especificamente para me apresentar um pouco e também para estrear esse novo tipo de conteúdo que vai ter no canal. Então, a gente já tem speed arts, na verdade, no canal, né? Só que elas são estáticas ainda. Depois eu não fiz nenhuma animação com aquelas artes. Agora eu fiz uma animação especificamente para isso. Porém, é um conteúdo que dá muito mais trabalho. Então, porque a ilustração leva um pouco mais de tempo, eu tenho que decidir o tema que eu vou fazer, aplicar a ilustração. Eu acredito que as ilustrações são boas hoje em dia. Não sou um master, né? Mas eu não sou um mestre exatamente em ilustração, mas eu acho que as ilustrações são muito boas ainda. E porém a parte de animação, eu ainda tenho demora um certo tempo para fazer elas. O meu tempo mínimo para fazer uma ilustração demora até 4 ou 5 horas. O meu tempo máximo foi até de 10 horas, mas normalmente eu levo umas 8 em média. Então é uma coisa que dá trabalho, mas a parte de animação, que animar uma ilustração também não é uma coisa lá muito fácil, mesmo que o After Effects facilite muito pra mim, ainda assim não é uma coisa totalmente fácil, porque você tem que deixar as camadas todas bem separadas, testar opções, então são coisas que dão trabalho, além da questão de que eu preciso trabalhar também. E eu também preciso estudar. Eu estudo constantemente design, motion design, design de embalagem, diagramação, etc. Então eu preciso estar constantemente estudando. E também estudo ilustração, né? Embora faz umas 2 semanas que eu não faço nada novo. Mas constantemente estou estudando, fora essas 2 semanas aí. Então, no geral, o canal é sobre isso. Eu desenvolvendo peças de design para produtores de conteúdo, ou simulando um produtor de conteúdo, né? Não necessariamente eu vou ter cliente o tempo todo, então quando eu não tenho um cliente para fazer, eu vou fingir que estou desenvolvendo para apenas para produzir conteúdo do canal e mostrar meu trabalho. E também vou ter produção de conteúdo na parte de design e ilustração,
que seriam as ilustrações por si só, mas o motion design em cima das ilustrações. E depois eu teria uma produção de conteúdo literalmente para motion, que seriam peças gráficas não necessariamente ilustradas, mas seriam peças mais simples, né? Eu mostrando, desenvolvendo alguma coisa em um estilo de ilustração que é um pouco fora do minha área de conforto, né? Que eu sou eu trabalho com semi-realismo, então eu iria para a parte de cartoon, que dá para produzir peças mais rápidas e focar mais na parte de motion. Então meu canal seria separado nesses 3 tipos de vídeo, principalmente com divulgação para peças que seriam para produtores de conteúdo do YouTube, Twitch e Instagram. Depois, com um pouco menos de frequência, a parte de speed arts seguidas de um motion aplicado naquela arte que foi desenvolvida. E depois uma parte só de motion em si. Então seria mais ou menos isso. O objetivo principal do canal é divulgar meu trabalho para mim conseguir me fazer no mercado. Mas eu também quero produzir conteúdo para vocês. Então o vídeo não será, a maioria dos vídeos não serão só speed arts. Eu também vou estar comentando o que eu fiz, como que eu fiz, como é que elas funcionam e tal. Então, no geral é isso. Vocês estão vendo que esse vídeo aqui é bem improvisado, né? Eu não preparei um roteiro e tal, exatamente o que vai falar. Até porque eu tô atrasado já com esse vídeo, era pra ter postado ele às 16 horas da tarde, agora são 21, então eu acho que eu tô um pouco atrasado. Então, é mais ou menos isso daí, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Se curtirem o vídeo, não esquece de deixar um like. Se vocês curtirem bastante, não esquece de deixar o like e se inscrever. E fiquem com o vídeo, espero que aproveitem. Falou, tchau! Bom, vamos lá, pessoal. Então, aqui eu vou basicamente explicar pra vocês como foi o processo desse desenho aqui. Eu começo basicamente fazendo o sketch do desenho, né? Eu não tô demonstrando essa parte, né? Essa parte já tá... Eu comecei a gravar o vídeo, essa parte já estava pronta. Já tinha todo o esqueleto, o esboço do personagem pronto. Mas basicamente eu faço o sketch, começo a desenhar ele. Testo várias opções, testo vários métodos, várias coisas diferentes, né? Não dá nem pra definir exatamente o que eu testo, porque eu testo de tudo. Até chegar em um resultado que me agrade. Aí, a partir disso, eu aplico aquele fundo cinza, né? Um fundo cinza que você pode... A partir dele, eu consigo, usando os traços, né? Tudo que eu desenhei numa camada acima, usando os traços como referência, eu vou fazendo todos parte de sombreamento, desenhando onde a luz bate, aonde que a sombra é formada depois que a luz bate e tal. E vou fazendo esse processo e com ele acrescentando detalhes. É lógico que eu não vou simplesmente jogando. Como eu disse antes, eu tenho todo o sketch ali pronto para me servir de base, para me ajudar a saber onde que a luz bate, onde que a sombra se forma, como é que isso vai ficar, né? Então assim eu vou conseguindo chegar num resultado que é agradável, que gera uma profundidade pro desenho, gera riqueza, detalhes pro desenho, né? Não se limita só a isso, é claro, depois a gente tem toda a coloração e tal. Você tem vários tipos de sombra, né? A gente trabalha desde uma sombra geral, que é a parte da luz batendo e a sombra que se forma, até sombras de contatos de um objeto sobre o outro, sombras que estão ali, não necessariamente aconteceriam na vida real, mas às vezes elas estão ali só para criar uma impressão artística melhor, uma profundidade melhor para o desenho, né? E porque na ilustração é assim que funciona. Basicamente a gente tenta simular a realidade, mas não necessariamente vai ser como é na vida real de verdade, né? A gente tem que fazer parecer que é real ou até chegar no nível de realidade que a gente quer, mas não necessariamente vai ser exatamente o que acontece na vida real. Então é um render que a gente vai fazendo que vai até a gente chegar mais ou menos numa conclusão do que a gente quer ali. Eu trabalho, uma parte desse processo é criar, aplicar as linhas, né? E depois usar elas como referência, só que no final a gente não tem linhas, né, para definir. Então eu tenho costume também muito de ir apagando essas linhas e colocando sombra e luz por cima, e assim acaba chegando em um resultado conclusivo mais agradável. Bom,
Esse processo funciona para tudo. Tanto para mim fazer rosto, quanto a roupa, peças de armadura, ombreira, qualquer coisa do gênero. Por que o que seria a diferença então na hora de eu fazer o rosto e tal? É a textura, né? Como é que funciona a textura da roupa, como é que funciona a textura do rosto, como é que esse material se comporta em relação à luz e tal. A pele costuma refletir muito a luz, né? Nossa pele ela é brilhosa, né? Não importa o tom de pele que você tenha, se você for negro, pardo, branco, se você tem um tom de pele mais amarelado ou não. Toda a pele do ser humano ela costuma refletir um pouco de luz, então é um material que reflete bastante. E a roupa, dependendo do material da roupa, ela vai refletir ou não, vai ser opaca. Então isso vai variando de material para material, também varia da fonte de luz e etc. Depois de eu ter toda a parte do degradê pronta e tal, da parte cinza do desenho, né, que é só preto e branco que a gente cria para a profundidade do desenho, nós vamos para a pintura, né, que basicamente eu crio um color map, né, que aonde todas as partes, as cores claras do material, dos materiais, né, no caso da pele, roupa dela, vai pro lado da luz e os tons mais escuros vão pro lado da sombra, e entre eles ficam os meios tons, né? Que meio tom, literalmente, o nome já diz o que é, são os tons do meio, né? Que fica entre a luz e a sombra. E no final a gente acaba gerando esse resultado que vocês estão vendo aí no vídeo aí agora. O que acontece é o seguinte. Isso só não basta. No final a gente tem que fazer alguns ajustes. Então, por exemplo, eu coloco toda a coloração por cima, só que depois da coloração eu acabo tendo que ajustar isso, colocando um tom de vermelho e tal, para ter a impressão que tem sangue correndo por debaixo da pele dela e etc. E isso também funciona para todo o resto, né? Não a questão do sangue, mas você fazer esses ajustes, né? Esses pequenos ajustes. E assim a gente vai fazendo isso até chegar num resultado conclusivo, né? Que me agrade. Posteriormente, depois que eu tô com tudo pronto, eu pego todas as camadas, né? Separo as camadas do que referente ao que é cada coisa, o que seria as camadas gerais em cada parte, né? Tipo, a camada da frente, as camadas do meio e a camada do fundo. Junto elas em grupos e depois eu jogo no After Effects, para onde eu vou fazer a animação posteriormente. Eu costumo usar muitas ferramentas diferentes no After Effects, não tem como categorizar todas. Nesse processo em específico, eu usei uma ferramenta, um plugin que é próprio do After Effects, que é o plugin de puppets, né, que são tarraxas que a gente coloca em quadros de estudo, marcação, né, quadros de planejamento e tal. E depois também usei junto com os puppets um outro plugin que é Derrick, eu não lembro exatamente o nome desse plugin, mas eu coloco aqui no vídeo, eu coloco na descrição depois. Que é um plugin que ele tem várias ferramentas dentro dele, uma dessas é usar os puppets como ossos para simular tentáculos, caudas e coisas do gênero. E foi o que eu usei mais ou menos na mão dela. Para adicionar uma movimentação. Então eu fazia a mão dela girar e ao mesmo tempo adicionava esses puppets que davam uma movimentação mais natural para a mão dela, mais orgânica, né? Ficar mais humana, a movimentação não ficar muito robótica, engessada. Os mesmos puppets eu uso em quase tudo. Uso no cabelo dela, uso no corpo, para fazer como se ela estivesse respirando. Adiciono os efeitos nos olhos, nas luzes que saem dos olhos dela, na luz que emana da mão dela, para causar a impressão de chama, né, de energia, como se estivesse emanando. Uso o efeito na iluminação de frontline que vem dos monstros que ela está enfrentando, e uso em praticamente tudo isso daí. Então, é uma ferramenta que funcionou muito bem para esse projeto aqui, me ajudou muito. Na verdade, o Puppet ele funciona para quase tudo que a gente vai fazer, né? Tudo que tem que dar uma movimentação um pouco mais orgânica. O Puppet ele serve muito bem, só que não pode abusar dele porque, como ele funciona com base em distorção da imagem, né? Distorcer a malha, se você exagera muito, fica muito evidente que aquilo ali está sendo dobrado, esticado, então acaba ficando estranho. Então, se você usar moderadamente, ele funciona muito bem, é uma ferramenta maravilhosa. Bom, no final é isso, não tem muito segredo. Eu vou fazendo essas técnicas que eu comentei aqui. Depois eu tenho que ir refinando, né? Então eu aplico elas, vejo como é que ficou e vou ajustando até chegar no resultado que eu quero. E no final a gente tem uma animação igual essa daqui.
A melhor utilização do ódio é para a sobrevivência.